Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Na descrição, canal alternativo que o YouTube gosta mais, dá mais engajamento, se inscreva lá. Vídeos exclusivos estão sendo colocados só lá. Você que é do canal principal, vai lá, se inscreva no meu canal alternativo. Tem vídeo de criptomoedas na parte de segurança digital, urgentíssimo, tá tudo lá. Vai lá para você checar o vídeo. Bom, a projeção semanal e estratégia semanal para médio prazo, operações de médio prazo. Bitcoin, o alvo 100 mil, ele está com sinal Eagle de compra aqui, ativado, primeira onda, terceira onda e tem chance de fazer a quinta. E embora ele esteja em queda, a compra foi evitada nesse topo. Pela minha estratégia, publicamente aí eu divulguei, e foi comprado aqui mais ou menos nesse fundo. Caiu mais. Você que não fez o aporte antes, pode estar ativada a compra ainda. Ainda está ativada a compra. Se romper esse fundo, vai para um específico padrão que provavelmente culminará no aniquilação do sinal Eagle aqui. E se romper esse fundo, provavelmente ele fica suscetível a romper esse fundo, que vai desativar esse sinal Eagle. E não ocorreu isso ainda. Ocorreu até um rompimento, ou não chegou a romper nada ainda. Nem tocar nesse fundo aqui chegou. Então, se acontecer isso, provavelmente eu vou desativar as compras, mas tem que comprar agora. Lembrando, você está comprando por 25 mil, 26 mil, para vender por 100 mil, ou seja, na realidade você está comprando algo que vale 100 mil, mas está pagando 25 mil. O mercado desaba, pode desabar, né, 60%, 50%, mas é para longo prazo. Você vai colocar esse dinheiro para 5 anos, 10 anos, mas eu acredito que em 2024, até o final de 2024, o Bitcoin vai estar na cola dos 100 mil aqui, e você vai poder zerar essa operação ganhando 300%. Altcoins e tokens com fundamentos, é 100 vezes mais, é 50 vezes mais, 5 mil%, 10 mil%. No meu grupo secreto de sinais tem a consultoria, os sinais, para você montar a carteira. Eu recomendo lá, entre em contato para contratar o serviço. Nano é uma das criptomoedas que está lá, também divulgo de graça aqui. 60 centavos está a Nano, o preço da Nano. Você pode estar comprando Nano para zerar 30% quando der 6 dólares. Para quem está comprando por 60 centavos, 1000%, né? E quando atingir os 1.000 dólares, você pode zerar. Eu não recomendo zerar tudo, pelo menos 50% tem que zerar pela minha estratégia, né? Depende da estratégia que você vai usar também. Você pode zerar 100%, eu nunca recomendo. Eu sempre recomendo criptomoedas com fundamento, você ter pelo menos para sempre um pouco lá. Bitcoin, por exemplo, zerar 100% não é o ideal. O ideal é você zerar 90% aí no máximo e deixar 10% para sempre, para você usar na aposentadoria, para você ter para sempre, porque é algo que tem fundamento para que você nunca venda. Só use ele para gastar, para comprar coisa, né? O Dow Jones fez o sinal Eagle, está com o sinal Eagle ativado. Fez a primeira onda, conforme eu falei, veio corrigindo com o caso da Evergrande. Porém, é uma correção que denota pit stop de força compradora para bombar mais. Tem até o gráfico mensal, eu fiz uma postagem sobre isso. Uma postagem sobre isso que eu fiz. O gráfico mensal do Dow Jones, ele acabou de executar um sinal Eagle aqui. E ele está no começo da primeira onda. Tá? Nem fez fundo. Então, como fez essa pinça de topo aqui, apesar de que não fechou o mensal ainda. Mas se fechar o mensal dessa forma em agosto, né, quando começar setembro, pinça de topo, provavelmente vai cair mais o Dow Jones. Vai desesperar quem não é profissional, quem não consegue ler os gráficos. Na realidade é um pit stop para o mercado bombar mais. Tá? Muita gente falando que vai ter a crise, o Michael Burry lá falou que vai ter crise, etc. Ele já fez 10 previsões passadas e errou, e quebrou muita gente que foi na onda dele. Ele apaga tweets, tá? O Michael Burry, ele apaga tweets quando ele erra, muitas vezes.
Então tem que tomar cuidado. Não é porque alguém acertou uma vez que ele vai acertar sempre. Tem que tomar cuidado com isso e seguir com disciplina a sua estratégia. Então durante essa queda, ações com fundamentos é para ter comprado, já é para estar comprando ações americanas para longo prazo. Já está ativado aí para você estar comprando para longo prazo, porque está na queda e tem probabilidade de subir. Quando está na queda e a probabilidade é de caída, aí você tem que comprar menos. Mas está numa queda, que é apenas uma correção para bombar mais, tá? Nesse caso, você tem que ser agressivo na queda. Ou, claro, se está numa queda, tendência gigante, tende a reverter para bombar para cima, daí você compra pesado também. Foi o que foi feito no Bitcoin nos 16.700. O ouro continua do mesmo jeito e ele continua até caindo mais, né? Então é só o que eu tenho para falar é o seguinte, está em tendência de alta, vem desabando mais, e quando a mídia alertou todos os bancos centrais do mundo, foi a época que mais bancos centrais compraram ouro, foi agora, em relação a 50 ou 100 anos atrás, não me lembro a data. E tá aí, ó, foi na onda da mídia, foi nas notícias, tá reagindo às notícias, olha o que acontece. Olha o que acontece com quem comprou aqui. Né? Então, é isso, são fatos. Eu sempre alerto as pessoas, mas ninguém acredita. Daí não tem ninguém falando e tá caindo. Se dá um sinal de compra bombástico pro ouro bombar, eu falo para comprar aqui, daí as pessoas não acreditam, fica com medo, etc. Por isso que tem que ter muitos anos de experiência para aprender que não funciona seguir notícias, tá? Vou falar um pouquinho aqui do petróleo, tá, pessoal? Né, que ele está em tendência de alta, em processo de correção, tá? E se ele romper aqui, primeiro que ele fez aqui um martelo negativo parcial, né? Porque a sombra dele não é muito grande, mas é um martelo negativo parcial, está justamente no suporte que sustenta a tendência de alta do petróleo. A congestão do petróleo foi rompida, foi eliminada, não existe mais congestão. Ele já está na tendência de alta e está corrigindo com o martelo, alarmando o quê? Suporte, indica suporte, o martelo negativo, exatamente na média 8,9 aqui, que é o suporte da tendência de alta. Pela minha estratégia, de acordo com certas condições. Então, se ele romper aqui, semana que vem ou daqui a 2 semanas, 83,15 dólares, né, que é a máxima do candle da semana anterior, se romper, vai ativar o sinal Eagle com 80% de probabilidade de fazer o quê? Aquela tendência gigante de alta com pelo menos 3 ondas de altas ou 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta no mínimo, porque se na quinta onda tiver força, poderá fazer a sétima, a nona onda, etc. Para quem quer entender mais esses termos, tem que fazer meu curso para aprender o método Eagle. Lembrando que no passado, essa tendência gigante do petróleo, eu alertei um sinal Eagle, foi acertado, fez as 3 ondas de alta. Então não é teoria, isso aqui eu uso há muitos anos. Tem fundamentos científicos baseados na teoria de Fibonacci, que é uma teoria científica. E por isso que funciona e tende a funcionar para sempre. Não é um método que eu estou usando só estatística. Estatística pode parar de ocorrer no mercado. Igual o ciclo do Bitcoin, né? Que muita gente usa o ciclo do Bitcoin para tomar decisão. O Bitcoin não está se comportando como aconteceu no passado, como muita gente estava pregando. Por isso que eu não uso ciclos, porque eles podem mudar, mesmo que tenham ocorrido por 10 anos. Eles tendem a mudar, então você tem que ter muitas coisas para validar. Por isso que eu não uso ciclo. E geralmente quando ele não funciona, eu não estou na onda do ciclo, a menos que outras ferramentas indiquem que vai ocorrer o ciclo de novo. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Né? O dólar americano versus o real brasileiro. Então a gente tem o petróleo subindo, bombando. E temos aí o dólar, né? 1 mês e meio de queda, né? Maquiagem no governo sobre combustível ali, congelando, entre aspas, né? Um acordo entre Petrobras e governo para não aumentar a gasolina e o diesel. Não dá mais para fingir. Sujeira do tapete mostrada e o preço do combustível nas alturas.
e o dólar bombando em relação ao real brasileiro. Isso aqui é um movimento que denota enfraquecimento extremo da tendência de baixo do dólar, e o dólar, meu amigo, ele vai voltar lá para os 5,50 rumo aos 6 dólares. E a gente tem lá o yuan, que muita gente hypou que ia substituir o dólar, desdolarização, etc. As pessoas têm que entender o seguinte: movimentos, tá aqui, ó, yuan, né, deu sinal Eagle, bombou, eu alertei sobre esse sinal Eagle antes, vem explodindo, e eu alertei que estava em tendência de alta e que tenderia a continuar, principalmente por conta dos fundamentos do dólar. Dólar americano, então, arrebentando com o yuan chinês. E arrebentando agora com o real e arrebentando com um monte de coisa. Por quê? Se a economia americana sofrer uma ruína, bancos quebrando, inflação, etc., recessão, provavelmente vai ter recessão. A americana já está acontecendo praticamente. As pessoas têm que entender que muitas nações, muitas moedas vão ir para o fundo do poço também, junto com os Estados Unidos. E nesse fundo do poço que muitas coisas vão, aqui é a queda que os Estados Unidos vai ter. No que diz respeito à moeda dele, no que diz respeito à economia, aos bancos, etc. Mas as outras moedas fiat e outras economias vão cair muito mais. Então não é porque o dólar vai se arruinar que todo mundo vai subir. Não é bem assim, não. Os fundamentos do dólar são superiores à maioria das fiat. Só não é superior ao franco suíço, e o franco suíço que vem arrebentando o dólar, conforme eu falei meses atrás, sinal Eagle, que tem fundamentos científicos, 100% pelo gráfico, é possível acertar grandes movimentos e você consegue saber o timing certo de entrar. Pelo gráfico você decifra a psicologia do mercado sem precisar de informações privilegiadas, você consegue tomar decisões e comprar na hora certa, etc., por meio do timing correto. Tá aí o franco suíço, né, que bombou, tende a continuar bombando em relação ao dólar. A moeda fiat mais forte é o franco suíço. Um dos únicos que falou isso, né, pelo menos aonde eu conheço aí, fui eu, né? Porque não é porque o dólar é poderoso que ele sempre será o melhor. O franco suíço ele está acima da maioria das fiats principais. Em segundo lugar vem o dólar ali, né, na cola do franco suíço. Os dois são as moedas fiat mais fortes. E a gente tem que diversificar. Tem que ter Bitcoin, criptomoedas, tem. Mas tem que ter fiat também. Tem que diversificar um pouco o portfólio. Não pode colocar tudo em uma coisa só. Tudo em Bitcoin. Não. A gente tem que ter uma diversificação. Um pouco de diversificação também. Né? E o Ibovespa continua naquela situação. O Ibovespa deu o sinal Eagle, né? Inclusive eu alertei, né? Sinal Eagle, probabilidade de bombar, etc. Fazer aquelas 3 ondas de alta. E aí ocorreu essa queda gigantesca sem sentido nenhum. Por quê? Porque aconteceu o aumento dos preços dos combustíveis, porque parou o congelamento do preço da gasolina ali por meio de negociação, mas é uma forma de congelamento indireta e meio que escondido, né, que alguns governos fazem. O governo brasileiro fez isso, do meu ponto de vista. E daí a sujeira que estava debaixo do tapete criou um monte de escorpião, um bicho lá, e agora a nossa economia está sendo atacada por esse lixo que estava ali e agora está solto para arrebentar com toda a economia. Temos aí petróleo subindo. Eu alertei. Muita gente falou que o petróleo ia cair. Eu alertei. Não. A gente está com fraqueza na tendência de baixa. Ele tende a congestionar, podendo reverter. Então, é bom a gente estar comprando aqui no fundo até. Daí o petróleo bombou. O preço, daí o congelamento, entre aspas, do preço da gasolina do Brasil não conseguiu manter, porque o petróleo subiu muito. Daí aumentou o preço da gasolina, com o petróleo aumentando o preço. E a casa caiu, meu amigo. A farsa caiu. Não tem como se disfarçar por muito tempo. Você pode ficar 6 meses aí, né, artificialmente deixando
a inflação barata, preço congelando o preço. E por um tempo dá para viver bem. Depois a artificialidade perde o efeito e é um colapso econômico na vida de todo mundo. Tá? Por isso você que está no Brasil e investe, você tem que investir em moedas estrangeiras, tem que investir em ações do exterior, em dólar, né? Para você se proteger desse país que é um caos. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é a projeção aí que eu faço para vocês. Para fazer o meu treinamento e aprender essas técnicas que eu faço para longo prazo, de graça, eu divulgo para ajudar as pessoas aqui, onde há acertos absurdos aí, como você pode ver. A mesma técnica pode ser usada para day trade, swing trade em gráficos menores. Você pode operar isso em qualquer ativo ou criptoativo do mercado. Entre em contato para aprender então esta técnica, esta metodologia. Método 100% gráfico para todos os mercados. E para trade de longo prazo ou investimentos de longo prazo em criptomoedas. E análise fundamentalista, método Graham mesclado com análise técnica. Que ajuda no timing correto para você comprar sempre o mais barato possível em pontos estratégicos. E o grupo de sinais tem os sinais de trade e de investimentos de longo prazo para criptomoedas. É de graça para quem faz o curso. Pode comprar separado o grupo também. Entre em contato para saber mais. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado, até mais.